Meu filho, meu doutor, valeu a pena. As luzes fluorescentes do corredor do hospital piscavam irregularmente quando percebi que já havia passado uma semana inteira desde a última vez que vi meu filho Marcelo. Deitado naquela cama dura do quarto compartilhado, com soro pingando no braço e monitores apitando ao meu redor, eu observava outros pacientes recebendo visitas de familiares carinhosos, enquanto meu telefone permanecia teimosamente mudo. Marcelo havia me trazido de ambulância quando o infarto quase me matou. Assinou os papéis da internação com pressa visível, murmurou algo sobre voltar logo e simplesmente desapareceu como fumaça. Agora, aos 71 anos, com o peito ainda doendo de cada batida irregular do coração, comecei a aceitar a verdade amarga que vinha evitando há anos. Para meu filho único, eu era apenas um peso inconveniente que ele preferia esquecer no primeiro hospital público que encontrou pelo caminho. Meu nome é Alberto Ferreira dos Santos. Nasci em 1952, numa pequena cidade do interior paulista. E durante 7 décadas, trabalhei honestamente como mecânico para sustentar uma família que pensava estar construindo com amor e dedicação. Marcelo veio ao mundo quando eu tinha 25 anos, filho do meu casamento com Lúcia, uma mulher gentil que morreu de câncer quando o menino tinha apenas 12 anos. A partir daquele dia trágico, prometi para mim mesmo que seria pai e mãe ao mesmo tempo, que daria ao meu filho tudo o que estivesse ao meu alcance para compensar a ausência da mãe que ele tanto amava. Trabalhei turnos duplos na oficina mecânica, fiz bicos nos fins de semana consertando carros de vizinhos, vendi o carro que tinha para pagar escola particular, quando ele demonstrou interesse em estudar medicina. Durante a adolescência de Marcelo, nossa relação parecia sólida e afetuosa. Ele me contava sobre os sonhos de se tornar médico, sobre como queria ajudar pessoas e fazer diferença no mundo. Eu ouvia orgulhoso, incentivava, trabalhava ainda mais duro para juntar dinheiro que custearia a faculdade cara que ele queria cursar. Nunca me permiti relacionamento sério depois da morte de Lúcia, sempre colocando as necessidades do Marcelo acima de qualquer desejo pessoal. Amigos me diziam que eu era louco de trabalhar tanto, que devia aproveitar mais a vida, mas eu respondia que meu filho era minha vida e que seu sucesso seria minha maior recompensa. Se você está acompanhando a história do Alberto, deixe um comentário. Você conhece casos de pais abandonados em hospitais pelos próprios filhos? Como a ingratidão se manifesta mesmo após décadas de sacrifício? Sua experiência pode ajudar outras pessoas? E se ainda não se inscreveu no canal, aperte o sininho. Quem sabe a próxima história não seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Marcelo conseguiu passar no vestibular de medicina aos 19 anos, numa das universidades particulares mais caras de São Paulo. Durante os 6 anos de faculdade, gastei todas minhas economias pagando mensalidades que custavam mais que meu salário mensal. Precisei pegar empréstimos, vender a pequena casa que tinha comprado com anos de economia, mudar para apartamento minúsculo alugado. Comia apenas uma refeição por dia para economizar. Usava roupas remendadas, abri mão de qualquer luxo pessoal. Mas ver meu filho vestindo jaleco branco, realizando o sonho de se tornar médico, fazia cada sacrifício valer a pena. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava naquela época. Após se formar em 2005, Marcelo rapidamente construiu carreira bem-sucedida. Fez residência em cirurgia cardiovascular, especializou-se ainda mais nos Estados Unidos com bolsa que conseguiu.
voltou ao Brasil como médico requisitado. Aos 35 anos, já tinha consultório próprio em bairro nobre, casa grande, carro importado. Casou-se com Fernanda, filha de empresário, mulher sofisticada que desde o primeiro encontro deixou claro que achava meu jeito simples de operário constrangedor. Tentei me aproximar deles, mas sempre senti que minha presença os incomodava, como se eu fosse lembrete inconveniente das origens humildes que Marcelo preferia esquecer. As visitas que eu fazia ao apartamento luxuoso deles foram ficando cada vez mais espaçadas e desconfortáveis. Fernanda torcia o nariz para minhas roupas simples. Marcelo pedia para eu não falar muito alto, porque os vizinhos podiam ouvir meu sotaque caipira. Meus netos Bruno e Carolina eram ensinados a me verem como o vovô estranho, que aparecia raramente trazendo presentes baratos. Quando tentava conversar sobre os velhos tempos, sobre os sacrifícios que fiz para ele estudar, Marcelo mudava de assunto rapidamente ou dizia que estava muito ocupado. Aos poucos compreendi que tinha me tornado vergonha para o filho que criei, símbolo de um passado pobre que ele queria apagar da memória. Há 3 anos, quando completei 68 anos, comecei a ter problemas sérios de saúde. O coração fraquejava, depois de décadas trabalhando pesado. Desenvolveu arritmia que precisava de acompanhamento médico constante. Pedi para Marcelo, que era cardiologista renomado, me ajudar com consultas e exames. Ele sempre arrumava desculpas. Agenda lotada, pacientes particulares prioritários. Sugeria que eu procurasse atendimento no SUS. O filho médico que formei com tanto sacrifício não tinha tempo de cuidar da saúde do próprio pai. Fernanda até comentou numa ocasião: Alberto, Marcelo atende executivos e empresários importantes. Não pode ficar fazendo favor para a família. E, durante esses 3 anos, minha saúde foi se deteriorando progressivamente, enquanto eu dependia do sistema público de saúde que estava sempre sobrecarregado. As consultas demoravam meses para agendar. Os remédios eram caros demais para minha aposentadoria modesta comprar regularmente. Os exames ficavam na fila de espera por tempo indeterminado. Marcelo sabia de tudo isso, mas nunca ofereceu ajuda real. Mandava mensagens genéricas no WhatsApp perguntando: como vai a saúde? Mas, quando eu respondia detalhando os problemas, ele lia e não respondia. Era como se estivesse cumprindo obrigação mínima de filho, checando se eu ainda estava vivo, sem realmente se importar com minha qualidade de vida. O infarto que me trouxe para este hospital aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando eu estava sozinho no apartamento, tentando consertar a pia que quebrou. Senti dor violenta no peito, braço esquerdo formigando, falta de ar desesperadora. Consegui ligar para Marcelo com as últimas forças antes de desmaiar. Ele chegou meia hora depois, chamou a ambulância, me acompanhou até o hospital público mais próximo. Durante o trajeto na ambulância, segurou minha mão e disse palavras que me deram esperança. Pai, vai ficar tudo bem. Vou cuidar do Senhor. Acreditei nessas palavras com todo o meu coração partido, pensando que talvez o susto do infarto tivesse acordado nele algum sentimento filial adormecido. Mas a realidade foi bem diferente do que esperava. Marcelo me internou no pronto-socorro, esperou médicos estabilizarem meu quadro, assinou papéis autorizando procedimentos básicos. Quando fui transferido para a ala de internação, ele disse que precisava resolver umas coisas urgentes e que voltaria no dia seguinte. Passou uma semana inteira sem aparecer. Liguei inúmeras vezes, mandei mensagens desesperadas, pedi para enfermeiras tentarem contato. Nada.
Marcelo havia literalmente me abandonado naquele hospital, como se fosse pacote esquecido que não tinha mais utilidade. Os outros pacientes do quarto recebiam visitas diárias de filhos carinhosos, esposas dedicadas, netos alegres. Eu observava as cenas de amor familiar acontecendo ao meu redor, enquanto minha cama permanecia cercada, apenas por aparelhos médicos apitando monotonamente. Senhor João, do leito ao lado, tinha 3 filhos que se revezavam para ficar com ele o tempo todo. Dona Marta, da cama em frente, recebia a filha enfermeira que trazia comida caseira e cuidava pessoalmente dos curativos. Eu tinha um filho médico bem-sucedido, que simplesmente havia me esquecido ali, como se eu fosse mais um número de prontuário que não merecia atenção. Foi durante essa semana de abandono no hospital que comecei a refletir profundamente sobre minha vida inteira. Quantas oportunidades de felicidade pessoal havia sacrificado em nome de Marcelo? Quantos relacionamentos afetivos recusei, porque não podia dividir atenção? Quanto dinheiro gastei com a educação cara dele enquanto vivia na pobreza? E para quê? Para ser descartado num hospital público quando finalmente precisei dele. Para descobrir que todo amor e sacrifício que ofereci durante décadas não valiam nenhuma visita de meia hora. A reviravolta na minha história começou no 8º dia de internação, quando uma assistente social do hospital, Dona Carmen, veio conversar comigo sobre minha situação. Ela havia notado que eu nunca recebia visitas, apesar de ter filho médico listado como contato de emergência no prontuário. Senhor Alberto, conseguimos falar com seu filho? Perguntou com gentileza profissional. Expliquei que Marcelo me trouxera ao hospital, mas depois desaparecera completamente, que não respondia ligações nem mensagens. Dona Carmen franziu o senho com preocupação. Senhor, isso é abandono de incapaz. É crime previsto em lei. Seu filho pode ser responsabilizado legalmente pelo que está fazendo. A palavra crime ecoou na minha mente de forma estranha. Nunca havia pensado no abandono de Marcelo em termos legais, apenas em termos emocionais e morais. Dona Carmen explicou que ela poderia acionar a assistência jurídica do hospital para abrir processo contra ele, que havia precedentes de filhos sendo obrigados judicialmente a cuidar de pais idosos doentes. Mas algo dentro de mim recusava essa ideia. Não queria forçar meu filho a me amar ou cuidar de mim através de ordens judiciais. Se ele havia me abandonado voluntariamente, obrigá-lo legalmente apenas tornaria nossa relação ainda mais amarga e ressentida. Agradeci a oferta de Dona Carmen, mas disse que preferia lidar com a situação de outra forma. Foi naquele mesmo dia que conheci Dr. Fernando, cardiologista do hospital, que assumiu meu caso após o médico anterior sair de férias. Ele entrou no quarto durante as rondas médicas, leu meu prontuário com atenção e comentou: Senhor Alberto, vejo aqui que seu filho é Marcelo Ferreira, o cardiologista. Trabalhamos juntos por alguns anos antes dele abrir consultório próprio. Confirmei que sim, esperando que talvez conhecer Marcelo profissionalmente fizesse diferença no meu tratamento. Mas o que Dr. Fernando disse em seguida me surpreendeu. Senhor, com todo respeito, seu filho tem reputação péssima entre colegas da área médica. É conhecido por ser arrogante, interesseiro, trata mal funcionários. Muitos se afastaram dele por causa do comportamento. Aquela revelação doeu mais que o próprio infarto. Descobrir que o filho que criei não apenas me abandonara, mas também tinha má reputação profissional, era golpe duplo. Dr. Fernando continuou:
Senhor Alberto, vou ser honesto. Seu caso não é tão grave quanto outros que temos aqui. Com medicação adequada, mudanças no estilo de vida e acompanhamento regular, pode viver muitos anos, mas precisa de suporte familiar ou, pelo menos, social. Tem mais alguém além do seu filho? Expliquei que não tinha mais ninguém. Esposa morta há décadas, sem irmãos vivos, amigos antigos já falecidos. Toda a minha vida girou em torno de Marcelo durante tanto tempo que isolei-me de qualquer outra relação significativa. Durante os dias seguintes, Dr. Fernando demonstrou cuidado que ia muito além do profissional. Vinha conversar comigo fora do horário de rondas. Explicava detalhadamente sobre meu tratamento, ajustava medicações pensando no custo que eu poderia arcar. Senhor Alberto, vou receitar remédios genéricos mais baratos que funcionam tão bem quanto os de marca cara que seu filho poderia pagar, mas escolheu não pagar, dizia. Sua gentileza contrastava brutalmente com a indiferença de Marcelo e me fazia questionar como dois médicos da mesma área podiam ser tão diferentes em termos de compaixão humana. No 10º dia de internação, algo inesperado aconteceu. Dr. Fernando entrou no quarto acompanhado de repórter de programa de televisão local, que fazia matérias sobre saúde pública. Senhor Alberto, se concordar, gostaríamos de contar sua história no programa. Não vamos revelar nomes, mas queremos mostrar a realidade de idosos abandonados por famílias em hospitais públicos. Inicialmente hesitei, sentindo vergonha de expor minha situação. Mas Dr. Fernando insistiu. Senhor, sua história pode ajudar outros idosos na mesma situação e talvez faça seu filho refletir sobre o que está fazendo. A matéria foi ao ar 3 dias depois. Embora não revelassem meu nome completo nem de Marcelo, qualquer pessoa que nos conhecesse reconheceria a história. Idoso de 71 anos, ex-mecânico, viúvo, sacrificou tudo para pagar faculdade de medicina do filho único. Foi abandonado em hospital público por esse mesmo filho que agora era cardiologista bem-sucedido. O programa mostrou cenas de mim sozinho na cama do hospital, contrastando com outros pacientes recebendo visitas amorosas. A repórter comentou sobre ingratidão filial, sobre como valores materiais haviam corrompido relações familiares, sobre necessidade de leis mais rígidas punindo o abandono de idosos. A repercussão foi imediata e avassaladora. O programa recebeu centenas de ligações e e-mails de espectadores indignados com a história do médico que abandonou o pai no hospital. Redes sociais explodiram com comentários especulando sobre a identidade de Marcelo. Alguns até acertando baseados em detalhes mencionados. Colegas dele da área médica compartilharam matéria com comentários sobre reconhecerem comportamento típico de certo cardiologista arrogante. Em 48 horas, Marcelo havia se tornado símbolo nacional de ingratidão filial, mesmo sem ser identificado oficialmente. Foi então que ele apareceu no hospital, desesperado e furioso. Entrou no quarto como furacão, gritando: "Pai, o que o senhor fez? Por que foi falar com televisão sobre mim?" Estava acompanhado de advogado, pronto para processar alguém por difamação. Mas o advogado rapidamente explicou que não havia base legal, já que nomes não foram revelados. Marcelo se virou para mim acusador. "O senhor arruinou minha reputação. Meus pacientes estão cancelando consultas, colegas estão me evitando, até Fernanda está recebendo olhares de desprezo no clube." Respondi calmamente: "Marcelo, eu não disse nada que não fosse verdade. Você me abandonou aqui há quase 2 semanas."
Ele tentou justificar dizendo que estava muito ocupado, que teve emergências no consultório, que planejava vir, mas sempre surgia algo urgente. Mas suas desculpas soavam vazias até para ele mesmo. Dr. Fernando, que testemunhou toda a cena, interveio. Dr. Marcelo, com todo respeito, sou colega seu de profissão. Em 2 semanas você não teve nem meia hora livre para visitar seu pai que sofreu infarto? Isso não é descuido, é abandono deliberado. Marcelo ficou vermelho de raiva, mas não conseguia argumentar contra a verdade tão óbvia. A situação ficou ainda mais constrangedora quando outros pacientes do quarto e visitantes deles começaram a reconhecer Marcelo da matéria que viram na televisão. É ele, o médico que abandonou o pai, sussurrou Dona Marta alto o suficiente para todos ouvirem. Seu João completou: que vergonha! Ter filho médico e ficar abandonado num hospital público. Marcelo percebeu que estava sendo reconhecido e julgado publicamente. Exatamente o tipo de constrangimento social que sua vaidade não suportava. Saiu do quarto rapidamente, prometendo que resolveria aquela situação de alguma forma. Nos dias seguintes, tentou reverter danos à reputação dele através de gestos públicos calculados. Apareceu no hospital com buquês de flores grandes demais para caber no criado mudo. Trouxe cestas de frutas caras que eu não podia comer por causa da dieta cardíaca. Ficava meia hora fazendo escândalo de atenção para que outros pacientes e funcionários vissem. Mas era óbvio que não era amor genuíno motivando essas visitas. Era desespero para salvar a imagem pública que havia sido destruída pela verdade que eu contei na televisão. As enfermeiras comentavam entre si: que filho falso! 2 semanas sem aparecer, e agora vem fazer teatro para câmeras invisíveis. O desfecho da minha história começou quando recebi alta hospitalar, 2 semanas após a matéria ser exibida. Marcelo insistiu em me levar para uma casa de repouso excelente que havia pesquisado. Mas quando vi o lugar, percebi que era asilo barato e negligenciado, escondido em bairro afastado. Recusei ir. Disse que preferia voltar para meu apartamento simples e me virar sozinho. Foi então que Dr. Fernando fez proposta inesperada. Senhor Alberto, conheço instituição sem fins lucrativos, que acolhe idosos em recuperação cardíaca. Não é asilo, é programa de reabilitação e acompanhamento. Posso encaminhá-lo se quiser. Aceitei a proposta e descobri lugar maravilhoso. Era casa grande adaptada, com quartos individuais confortáveis, enfermeiros dedicados, programas de fisioterapia cardíaca, aulas sobre alimentação saudável. Mas o mais importante era ambiente de respeito e dignidade, onde idosos não eram tratados como fardos, mas como pessoas merecedoras de cuidado genuíno. Outros residentes tinham histórias similares à minha. Filhos ingratos, famílias que abandonaram, vidas dedicadas a pessoas que não retribuíram amor. Encontramos conforto e até alegria na companhia uns dos outros, formando nova família baseada em experiências compartilhadas e apoio mútuo. Marcelo tentou se reaproximar algumas vezes nos meses seguintes, sempre quando precisava de algo ou quando algum conhecido perguntava sobre mim. Mas aprendi a estabelecer limites saudáveis, a não confundir obrigação filial com amor verdadeiro. Disse que ele poderia visitar como qualquer pessoa visitaria, mas que não fingiria que nosso relacionamento era algo que não era. Suas visitas espaçadas e desconfortáveis confirmavam o que eu já sabia. Ele vinha por obrigação social, não por afeto genuíno. Eventualmente as visitas pararam completamente.
e ambos aceitamos silenciosamente que nossa relação estava definitivamente encerrada. Hoje, 3 anos depois daquele infarto que mudou tudo, vivo naquela instituição que se tornou meu verdadeiro lar. Minha saúde cardíaca está estável com medicação adequada e estilo de vida saudável. Tenho amigos verdadeiros entre outros residentes. Participo de atividades que me dão propósito. Recebo cuidado de profissionais que genuinamente se importam. A lição mais importante que aprendi é que família verdadeira não é determinada por laços de sangue, mas por escolhas diárias de cuidado e respeito. Marcelo era meu filho biologicamente, mas deixou de ser família quando escolheu egoísmo em vez de gratidão. E a vida, na sua sabedoria cruel mas justa, ensinou-lhe que reputação construída sobre aparências sempre desmorona quando verdade vem à tona, que abandono de quem nos ama nunca fica sem consequências, e que às vezes a maior lição que podemos receber é ver espelhado publicamente o tipo de pessoa que nos tornamos através das escolhas que fazemos.